A modelo Andressa Urach teve uma leve melhora clínica, mas segue internada em estado grave em um hospital de Porto Alegre. Ela continua sedada, respira com a ajuda de aparelhos. A Andressa foi internada para tratar de uma infecção que começou por causa de uma aplicação de hidrogel. Andressa Urach passou por 2 cirurgias para conter a infecção que começou na perna esquerda. O hidrogel é um produto usado para preencher e aumentar o volume das coxas e das nádegas. Andressa fez a aplicação há cerca de 5 anos. O hidrogel é composto de 98% de água e 2% de poliamida, substância usada no Brasil desde 2008. O procedimento de aplicação de hidrogel é regulamentado pelas autoridades sanitárias brasileiras, mas não é aprovado pelo órgão americano que regulamenta alimentos e bebidas nos Estados Unidos. Em outubro, Maria José Medrado de Souza Brandão, de 39 anos, morreu depois de fazer a aplicação do produto em uma clínica de Goiânia por uma falsa biomédica. Ela teria sofrido uma embolia pulmonar. A polícia aguarda o resultado do laudo para saber se o produto usado nela foi realmente hidrogel ou silicone industrial. A falsa biomédica Raquel Policena Rosa chegou a ser detida, mas responde em liberdade por 4 crimes: homicídio doloso com dolo eventual, exercício ilegal da profissão, lesão corporal e distribuição de produtos farmacêuticos sem procedência. E já está aqui conosco para falar sobre os perigos e os cuidados nesse tipo de procedimento, até sobre o uso do hidrogel também, né? Eu recebo aqui o cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor Eduardo Sucupira. Doutor Eduardo, boa tarde, obrigado por você ter vindo. Logicamente, não vou lhe perguntar sobre o caso, que o senhor não tem ali o prontuário, o senhor não sabe o que aconteceu com cada uma das pacientes que o senhor não participou. Mas, de qualquer maneira, é preciso dizer sobre a aplicação de alguns produtos. Esse hidrogel, por exemplo, ele pode ser aplicado na perna, em todos os lugares? Pode ser feito isso? Em tese. Sidney, o hidrogel é um nome genérico que se dá a um gel em solução aquosa. Nessa situação, se nós estamos nos reportando ao gel baseado em poliamida. Nesse caso, a Anvisa, que é a agência reguladora de vigilância sanitária brasileira, ela aprova a utilização desse produto em 2 formulações, para uso corporal e facial. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela não recomenda a utilização desses produtos de forma a provocar volumização, ou seja, aumentos de partes como os glúteos, as panturrilhas, etc. E sim apenas para pequenas e discretas correções. Para essas condições, esses géis podem ser utilizados. Então, só para a gente entender, a quem tem, por exemplo, às vezes uma ruga ou quer fazer alguma correção no rosto, teoricamente poderia usar, porque é uma quantidade pequena. E no corpo, uma pequena cicatriz, tudo bem. Não colocar, por exemplo, na perna, ou próxima articulação, algo assim, uma quantidade grande, porque não é uma bolsa, é um gel, ele entra na pele da pessoa, não é? De forma que ele é injetado, né? Enquanto que existem outros recursos mais seguros e mais apropriados para que se possa fazer esses aumentos, que são os implantes. Implantes de panturrilhas, implantes glúteos e até implantes mamários. Para a correção de rugas, imperfeições faciais, esses géis eles podem ser utilizados e, naturalmente, existem outros géis à base de outros produtos, como, por exemplo, o ácido hialurônico, que são produtos biodegradáveis e têm uma durabilidade menor, e que tem uma quantidade de evidência científica maior e que, obviamente, podem ser utilizados com um perfil de segurança maior. Doutor, vou falar de forma bem popular, que a gente já tem conhecimento devido a tanta gente que usa, né? Então, uma moça coloca, por exemplo, no glúteo, ela coloca uma bolsa, que é de silicone, ele coloca sobre a pele, então cria um volume. No caso que estamos falando desse hidrogel, ele não é numa bolsa, ele não está, ele tem um contato direto com o corpo, aquilo não dilui no corpo? Então, ao redor de cada partícula dessas se formam como se fossem microcápsulas. E para um implante maior, como um implante de silicone, que é utilizado para fazer um aumento da mama ou do glúteo, é uma cápsula única ao redor de uma única
grande partícula. No invólucro, seria, né? No invólucro. E aquilo é inserido, é colocado, né? Que seria o próprio implante mamário. Esse é injetado. E esse é injetado, e à medida que são vários grânulos, são pequenas microcápsulas que formam ao redor de várias dessas partículas. E, obviamente, isso pode provocar alguma degeneração local, degeneração muscular. Sim, mas entra em contato com o etc. corpo. Vamos imaginar quem tenha colocado na perna. Até esse modelo que estamos tratando aqui, a Andressa Urach teria feito isso há 5 anos. Ao injetar na perna, por exemplo, e você faz movimentos, você se, não é, ainda mais a perna, que faz parte da mobilidade, aquilo não se desloca dentro da coxa, por exemplo? Ele vai ter contato com o organismo, né? Agora, o ponto de deslocamento, a capacidade de migração, esse perfil ele tem que ser, obviamente, determinado. E como se dá, e a intensidade que se dá, depende, obviamente, de uma série de outros aspectos. Né? Vamos imaginar, eu sei que os senhores não recomendam, a sociedade não recomenda, mas vamos imaginar que o médico tenha achado que o risco seja pequeno, o paciente aceitou e se faça um serviço como esse. Então se tem que informar o paciente que para retirar aquilo é complicado? Naturalmente. Esse tipo de informação, esclarecimento de como será feito, que tipo de produto que será utilizado e o perfil de segurança desse produto obviamente muito importante. Quando a pessoa tomar essa decisão. Obviamente. E não é fácil essa retirada? Não, definitivamente. Não é fácil porque demora horas, tem que... Por quê? Não, porque a possibilidade de ter acesso direto a essa condição, primeiro que precisa de se determinar em que local ele está. E existe uma disseminação, porque ele não fica agrupado. É diferente, por exemplo, de um implante mamário, em que ele está numa posição em que você acessa diretamente e consegue fazer a retirada de uma forma relativamente tranquila. Doutor Arthur Cupiro, eu agradeço a sua participação. É evidente que está embutida na nossa conversa que você deve procurar um profissional credenciado, já sério, que seja realmente um médico, mas mesmo assim é importante que a paciente, homem ou mulher, que pense em 2, 3 vezes antes de fazer algo desta envergadura, porque realmente tem consequências, né? Isso que é importante, ter todo o cuidado, não é? Sem dúvida. Eu creio que procurar um profissional gabaritado é o meio caminho para que se possa ter sucesso nessa empreitada e, obviamente, preenchedores cutâneos e de alguma volumização, eles são hoje passíveis de uso, desde que, obviamente, o produto ele seja adequado e de forma qualificada escolhido para essa condição. Muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui para as explicações. Agradecido.